Voltamos. Voltamos. Essa é uma Então, prova de que não podemos confiar nas coisas, tecnologia, seja lá o que for, por mais moderna e boa que seja, ela pode nos deixar na é mão. verdade. O senhor sabe que antes de eu começar a live, eu tinha um horário no telefone, um horário no tablet e outro horário no relógio. Eu digo, meu Deus, por qual que eu vou me guiar? E a diferença era de 7 minutos de diferença dos extremos. Eu digo, eu vou pro do Sim. meio, então. Eu vou utilizar o bom senso. O pessoal estava me perguntando, algumas pessoas me perguntaram, o que deu? A gente está esperando. Não, mas reverendo, voltando, não sei se o senhor quer que eu repita a minha pergunta, o senhor estava respondendo já. Sim, é, em situações assim extremas ou é, assim, que a gente se sente no nosso limite. E aí um testemunho meu, a família de fé fez toda e faz toda a diferença em minha vida. Esse não é o primeiro momento, mas esse é algo diferente, né, que eu estou vivendo pela primeira vez. Então, saber que tem uma família de fé que se preocupa comigo, que ora por mim, faz toda a diferença. É um diferencial na minha vida. E, claro, saber que tenho um Deus que é todo poderoso. E aí eu me volto novamente à Bíblia. A pergunta que eu sempre gosto de fazer: algum problema, alguma doença, alguma coisa nesse sentido que trouxeram diante de Jesus que ele não curou ou que ele não deu solução? Não. Não existe essa. Todos receberam uma resposta, né? Deus, na figura de Jesus, e não só depois de Jesus, mas até antes disso, se mostra como um Deus que cura, que nos liberta do mal, partindo lá de um Davi enfrentando um Golias, quer dizer, algo monstruoso, algo que era impossível para aquele menino, e ele conseguiu. Há doenças, ou aí vamos para um outro ponto, que é o trazer Lázaro, né? Depois morto há vários dias, trouxe-o de volta à vida. Esse Deus é o Deus que eu creio. Por isso, mas eu estou enfrentando uma crise financeira, e já enfrentei situações muito delicadas nessa área. Eu estou enfrentando uma crise financeira. E muitas vezes eu já passei por essa questão de perder emprego, né? A aflição, saber que tu tem contas para pagar, né? Se Deus Uhum. levantou alguém que estava morto há vários dias, trouxe-o da vida, o que é uma crise financeira para ele? Então, é claro que ele vai me ajudar, como me ajudou eu sair dessa situação. Então, o que eu tenho dito para as pessoas, e algumas pessoas como a Luísa, o Zeca, que estão conectados aí com a gente, já me ouviram falar nisso, né? Estás precisando de alguém para conversar? Peça socorro, entre em contato conosco. Eu não vou dar a resposta perfeita, mas eu vou ser alguém para te ouvir, para estar contigo lutando, enfim, o que for possível, inclusive fazemos, né? Porque algo interessante que nós percebemos é a questão da prática da caridade. Pessoas que se dispõem a ajudar outras. Pessoas Sim. que, inclusive, estão sem seu trabalho, mas, reverendo, tem uma cestinha básica aqui, eu gostaria de doar para alguém. Mas tu não está trabalhando, então, mas tem uma renda, tem uma possibilidade, ainda quer compartilhar com alguém. Esse também é o agir de Deus na vida. Então, não existe nada, por mais difícil que pareça diante da tua vida, que Deus não possa te inspirar, te encorajar a tu vencer. Deus pode sim fazer a diferença e vai fazer diferença. Então, o conselho, assim como para mim, na minha vida fez o diferencial, se coloque nas mãos. Ah, mas eu nunca orei. Como você conversa com, sei lá, seu amigo, sua amiga, enfim, uma pessoa conhecida? Mesma coisa conversar com Deus. Abra seu coração, isso me preocupa, isso me dói.
isso me deixa aflito, eu nunca falei contigo, mas eu quero falar. Deus é conosco sempre. Então, assim como nós temos um inimigo que é invisível e que ameaça a nossa vida, ameaça economias mais poderosas no mundo, estão ameaçadas nesse contexto e estão sofrendo as consequências, nós temos um Deus que é todo-poderoso. O inimigo, o vírus, ele tem força, ele gera medo e realmente traz consequências, mas Deus é todo-poderoso. Nada se compara ao que Deus pode fazer diante desse pequeno inimigo. O inimigo é invisível, mas Deus também é invisível. Mas Ele está presente no sentido de atuar em nosso favor, restaurando nossa vida, curando, nos dando essa força, esse ânimo que a gente muitas vezes não sabe de onde tirar. Deus essa pode. Esperança. Esse esperançar. Exatamente. Numa das passagens de profeta Joel, essa é uma palavra fantástica que eu gosto de lembrar, quando Deus ali promete que enviará o Espírito Santo no tempo determinado. Aí ele vai dizer, vai se referir a jovens que terão visões, ou seja, e também se refere a idosos, ou seja, pessoas de idade, sonharão. Eu gosto de me referir a essa passagem porque a gente costuma dizer para um jovem, para uma criança, o que você vai ser quando crescer? Quais seus sonhos? Agora a Bíblia diz, se refere a pessoas de idade. Diz que eles sonharão. Sim, é possível sonhar, é possível ter esperança. Então, Deus faz toda a diferença, confiar nesse Deus, se colocar. Mas aí um detalhe interessante, até a gente conversava, né, quando a gente se preparava para essa live, né, cara, sobre a importância de viver com seriedade a nossa fé. Não é aquela coisa, eu estou no rol de membros de uma igreja, ou de uma religião determinada. Mas eu vivo realmente aquilo que ela me ensina? Porque sim, quando eu me refiro à minha fé, eu tenho um Deus que é todo poderoso, que curou de todos os males possíveis que vieram diante dele, né? Agora, se eu viver na brincadeira, se eu não conversar com ele, essa questão da oração que a gente falou, que é a nossa conversa com Deus, é como duas pessoas morando na mesma casa que nunca se conversam. Eu acho isso que o senhor falou fundamental pelo seguinte, também não aquela pessoa que todos os domingos vai na missa, se ajoelha e reza, e no outro dia ela olha para o lado e julga o próximo, isso não é fé, isso não é praticar a religião de forma mais humana, mais verdadeira. Eu não acredito nisso. O que eu vejo muito nas pessoas, hoje em dia, claro, nesse momento em especial, eu vejo que elas estão tentando buscar algo, né? Buscar algo para melhorar, para sobreviverem a todo esse turbilhão de coisas, distinguindo o que é essencial e o que é supérfluo, né? Porque muitas coisas eram totalmente supérfluas, hoje em dia já nem fazem mais parte do dia a dia daquelas pessoas, né? Elas estão tendo um olhar mais para o conteúdo, para o essencial da vida delas, o que elas realmente necessitam, o que elas precisam, né? E o que elas podem deixar de lado. Que muitas coisas hoje em dia as pessoas realmente já deixaram de lado por não ser essencial. Mas eu fico muito como a gente conversou por telefone antes da live, eu fico muito prestando atenção nisso. Não adianta a pessoa ir na missa, reverendo, ou a pessoa dizer, mas eu sou católico, mas eu sou anglicano, mas eu sou umbandista, mas eu sou espírita. Se aquela pessoa tem um olhar de maldade com a vida do próximo, se aquela pessoa deduz coisas na vida das outras pessoas, porque na verdade nela há um vazio muito grande, porque quem é preenchido de algum tipo de amor, de algum tipo de religiosidade, de algum tipo de espiritualidade, não tem tempo para olhar para o próximo com julgamento. Exato. Até aquilo que eu mencionei antes, a questão do amor, né, a si próprio, porque somos templo do Espírito,
E o outro também é, então vou respeitá-lo, vou amá-lo. E aí, nesse sentido, dessa viver com seriedade, eu usaria esse termo, de verdade a fé, e não como um refúgio, alguma coisa assim, eu gostaria de fazer a referência, aí quem já leu a Bíblia, ou mesmo que não leu, já deve ter ouvido falar no famoso Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças. Tem um detalhe, antes disso, esse Sermão do Monte está nos capítulos 6 e 7, aliás, 5, 6 e 7 de Mateus, evangelista Mateus. Só que um pouquinho antes tem uma referência assim, ó, dizendo que a fama de Jesus se espalhou por toda aquela região e vinham pessoas de todos os cantos com todos os males possíveis. Aqui diz enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. Aí no meio de tudo isso, de todas realmente, aquelas pessoas que o buscaram, desesperadas, ele os curou. Aí ele começa um sermão. O detalhe é que nesse sermão ele não fala de cura. Ele nos convida para termos uma vida abençoada. Por isso do termo bem-aventurado. E aqui, quando ele fala das bem-aventuranças, ele fala dos pacíficos, aqueles que têm fome e sede de justiça. Ele fala dos que choram. Tá, mas como assim? Eu estou chorando e eu sou abençoado? Sim. Porque tem um Deus te confortando, porque tu está fazendo bem aquilo que fizesse a referência, né? Eu estou ajudando o outro. Ah, mas o outro não reconhece. É entre você e Deus. Deus está vendo. Então, essa viver com seriedade, ou esse, como eu mencionei, né? Que Jesus nos convida nessa dinâmica aqui de darmos esse passo além, né? Sim, aí quando o senhor falou, entra uma questão que eu acho muito importante a gente mencionar, que é a questão da caridade. A caridade é uma coisa muito particular de cada um. E acho, pelo menos a minha opinião é a seguinte, a pessoa que faz caridade, ela não precisa espectadores. Falar. Hã? Espectadores. Curtidas. Exatamente. Ela não precisa falar o que ela fez. Ela faz porque é um gesto de alcançar o próximo. Uhum. É um gesto de todos caminharmos juntos. Porque se a gente vê alguém lá atrás, não custa a gente pegar e estender a mão para puxar para frente. Uhum. Né? E isso não é algo louvável, isso é algo humano. Isso deveria fazer parte da humanidade. Isso deveria ser por livre e espontânea vontade das pessoas. E não por elas sentirem algo que precisava parecer como se fosse um ato social. Exato. Mas eu estou fazendo isso, né? Olha o que eu estou fazendo. Não. E um ato humanitário, né? É complicado, o senhor sabe, reverendo, que os sentimentos e as atitudes são algo muito particular de cada indivíduo, né? Cada pessoa sente e pensa de forma diferente. Eu respeito qualquer forma de pensar ou de agir, cada um é dono da sua vida, do seu destino, né, do seu momento na Terra, enfim. Mas tem coisas que a gente observa que acontece, não como julgamento, mas como assim, eu não faria isso. Uhum. Eu não faria assim, né? E eu percebo que tem muita gente, às vezes, que até quer ajudar e não consegue por não saber. Sim. Tem condições, mas não sabe como chegar lá. Uhum. Não sei se o senhor já percebeu isso em alguns momentos. Sim. E é aí que entra também o papel E aí, nesse sentido, faz a diferença o fato de eu estar inserido dentro de uma igreja. Eu vejo pelo Brasil inteiro, igrejas nossas, igrejas que eu conheço, de amigos nossos, né? Atuando diretamente, de forma incansável, não só nesse cuidado, porque quando a gente falou como a igreja Santa Semente está agindo, né? Abrindo... não podendo abrir suas portas, mas atendendo por telefone, por WhatsApp, por lives, né? Mas também tem um outro lado,
esse fato de dar algo, um pedaço de pão, vamos usar como exemplo, né? De fazer algo a mais por essa pessoa. Sim, eu estou orando. Como já mencionei ao meu respeito, né? De eu ter uma família de fé que eu sei que está orando por mim, mas não é só isso. Deles me ligarem, deles virem aqui em casa, deles me abençoarem. Muitas vezes a gente está mal, aí de repente alguém me abençoa aqui com, sei lá, um ranchinho. Isso muda completamente. Eu sei que tem alguém comigo. Então, no momento que eu estou dentro de uma comunidade de fé, eu me sinto na liberdade de partilhar. Eu já tive um momento que meu celular pifou, eu não tinha o que fazer, não tinha como comprar outro, eu pedi um socorro e 2 pessoas se ofereceram e me deram aquilo que podiam, da forma com que podiam, mas me abençoaram. Então é o aspecto da oração, é o aspecto da comida e de algo que diretamente não seria essencial, mas que para o meu trabalho, para o que eu faço, é importante. E por fazer parte dessa família, ela me abençoou, porque eu tive também a liberdade de partilhar com essa pessoa, com essas pessoas. E o outro aspecto, como instituição, eu também incentivo as pessoas a fazerem caridade, só que uma das coisas que eu não gosto, e eu não incentivo ninguém a fazer, por exemplo, sairmos simplesmente doando, fazendo doações assim em massa. Porque muitas vezes, fazendo isso, eu estou como que não incentivando a pessoa a crescer, a ser alguém, a dar valor para aquilo. Porque tem pessoas que realmente não precisam. Agora tem aquele que precisa muito, que se esforça, que batalha para ter um trabalho. E aqui a instituição, e a gente busca fazer isso quase todo ano no final de ano, ou no período da quaresma que prepara para a Páscoa, nós promovemos a arrecadação de alimentos. Mas a gente não arrecada para simplesmente sair distribuindo. A gente faz também uma pesquisa de quem são as pessoas, ou até uma instituição, que nem nós temos aqui 2 asilos, né? Uma instituição específica, está precisando de algo específico. Muitas vezes não é só um monte sei lá, de comida. Eles têm comida, mas falta material de limpeza. Então, tu saber qual a melhor forma de ajudar. Muitas vezes comida não é o problema, muitas vezes roupa não é o problema, ou a comida tem, mas não tem roupa, agora no contexto de frio, né? E aí que a instituição entra mais, ela consegue, através dos seus contatos, saber quem realmente mais precisa. Isso então, é muito importante. Isso nos ajuda a ser mais certeiro na nossa ação. Porque senão eu saio dando golpes, né? E não chega a lugar nenhum. Isso faz a diferença, porque direciona para quem tem a necessidade. Porque nem sempre quem recebe é aquela pessoa que realmente necessita. Exato. Nós já chegamos numa situação, cara, de nós termos algo como 70 cestas básicas para distribuir para as pessoas que foram vítimas da enchente. Há uns 4 anos atrás, eu acredito. 5 anos por aí. Aqui na cidade. De repente, veio um monte de gente. Não, mas peraí. Nós vamos ajudar as pessoas que tiveram suas casas inundadas. Nós não temos como. E, de repente, se eu olhasse para toda aquela realidade, bem que eu gostaria de ajudar. Só que viraria uma confusão, não ajudaria ninguém. Então, tenho que direcionar. Sim, o senhor não estaria agindo de acordo com o seu objetivo. Aí, de repente, aquela pessoa que perdeu tudo ali, que teve que comprar uma coisa básica, como uma roupinha para uma criança que perdeu a que tinha, sei lá, um colchão, alguma coisa assim. Eu vou deixar de dar para essa pessoa para dar para outra que ainda tem condições de seguir adiante, né? É verdade. Olha, reverendo, eu vou fazer as considerações finais, né? Foi ótimo o nosso papo. Quero lhe convidar para retornar aqui na minha página comigo, para a gente conversar mais um pouco. Será um prazer. Outra oportunidade.
né? Sou muito grata a todo o seu carinho por mim e pela minha família. O seu carinho, o carinho da Thalissa, sua esposa, que é uma pessoa fantástica também. Vocês são um casal que tem todo o meu carinho e toda a minha admiração. Muito obrigada por tudo. Obrigada por sempre me ouvir e atender os meus chamados, né? Este foi um deles e foi uma honra ter o senhor aqui. Gostaria de dizer que admiro muito o seu trabalho na comunidade da igreja, que é um trabalho sério, um trabalho diferenciado, porque é um trabalho feito com muito respeito, com muito amor, e posso falar com muita propriedade disso, porque já estive presente várias vezes com vocês, tá? Já participei e sempre que posso me faço presente, tá? Desejo que a comunidade de vocês cresça cada vez mais, né? Que o senhor tenha êxito em todos os seus projetos junto à sua comunidade. Amém. Tenha muito sucesso sempre nos seus objetivos. Quero saber se o senhor quer dizer alguma coisa para quem está nos escutando. Queria mandar um beijo para a Vivi, que eu apresentei a Vivi para a Thalissa. No fim, ficamos todos amigos. Isso é uma coisa muito bacana, muito positiva. Um grande abraço para minha comadre também que nos assistiu. Para a Lu, que gentilmente lhe manda um mimo maravilhoso feito pelas mãos dela. Um doce, um dos encantos que ela faz, ela é maravilhosa em tudo que ela faz. E ela sabia dessa nossa live e carinhosamente lhe manda de presente um dos doces dela, que depois eu vou ir lhe entregar. Oh, benção. Eu só agradecimento ao espaço que o senhor me deu na sua agenda de estar aqui comigo nessa tarde de sábado. Muito obrigada. Karen, é benção, foi benção, porque embora a gente se referiu à questão da religião, eu nunca, e não tenho como fazer isso, de não falar da minha fé, partilhar minha fé, então é sempre bênção estar partilhando, testemunhando o que Deus já fez na minha vida. E louvo a Deus pela nossa amizade, essa oportunidade que a gente já teve de conviver, e eu já tive o privilégio de ser o celebrante do vosso casamento, porque casamento não sou eu que celebro, né? Eu só ajudo, né, na celebração do casal, né? Mas eu fiz parte desse momento, então louvo a Deus por isso. E louvo a Deus por esse momento que nós tivemos aqui. A Anglicana Santa Semente busca o seu foco, né? É ouvir e seguir esse livro, a Bíblia. E o que estiver ao nosso alcance fazer pelos outros. Dar esse diferencial que muitas vezes nós precisamos. Podemos ter as nossas limitações, nossas fraquezas, não somos perfeitos, não somos donos da verdade, mas estamos a serviço do reino do Senhor. E como eu tenho dito, e aí quem está nos ouvindo, você pode nos seguir lá e acompanhar as partilhas que a gente faz, tanto da vida da igreja, como de versículos bíblicos, mensagens que a gente passa para as pessoas, né? Você não está sozinho. Primeiro que tem um poder superior te cuidando, que é Deus. Depois você pode contar com esse pastor, e aí as mulheres que nos acompanham, vocês podem entrar diretamente em contato com minha esposa, Thalissa, que comentou aí há pouco, né? Querendo orientação, querendo alguém para conversar simplesmente ou orar contigo. Então, contem conosco, você definitivamente não está sozinho. Obrigado, Karen. Obrigado pela essa oportunidade. Reverendo, a minha página também está aberta para qualquer promoção que vocês façam dentro da igreja. Vocês podem usar esse meu espaço aqui para divulgação. Eu coloco vocês de maneira permanente em contato aqui com a minha página, tá? Qualquer coisa que vocês queiram publicar, que eu publique, promoções. O galeto da igreja é incomparável. O galeto. Domingo que vem temos, não nesse, no outro, dia 7, olha só.
Olha, então me mande o folder que eu vou divulgar aqui na minha página, porque Tá bem. é muito bom. É muito bem feito, é feito com muito amor e muito cuidado. É uma refeição Verdade. deliciosa para domingo. Verdade. Muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada, dona Rosane. Até eu vou ler Minha uma sogra. mensagem. Ah, sua sogra, a mãe da Thalissa. Giruá, Um lá de beijo. Giruá. Um grande beijo a vocês aí de Giruá. Que Deus abençoe a todos nesse momento que estamos passando. Lembrando, nunca estamos sozinhos. Deus Amém. está sempre conosco. Amém. Muito obrigada. Um beijo para minha comadre querida de Santa Maria, para a Lu, que esteve aqui conosco também, a nossos outros ouvintes que estavam nos acompanhando na primeira parte da live. Né? Um grande abraço a todos. Reverendo, muito obrigada. Deus o abençoe sempre. Amém. Jesus abençoe a todos. Até mais. Até.